Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Imperfeitamente, o podcast mais interessante desse Brasil. Meu nome é Mariana Honório, anfitriã do podcast juntamente com a Daniele Santana. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Gente, hoje nós vamos falar de um tema que está em alta, só que, como sempre, vamos trazer de uma outra forma. Predestinação e prosperidade. O que tem a ver uma coisa com a outra? E o que de fato é a prosperidade e a predestinação? Vocês estão preparados para essa conversa? Não sei se estão, eu nunca tô, viu? Papel, caneta na mão. Hoje a gente quer agradecer o nosso patrocinador, o Instituto Uno, que está aqui patrocinando a gente, né, nosso podcast. E também lembrar vocês do seguinte: comente, curte, compartilhe, se inscreve no canal. Gente, é muito, muito, muito importante se inscrever. Confesso que eu já vi muito podcast, muito canal que eu assisto toda semana e não me inscrevo. Agora, do lado de cá, eu percebo que é muito importante. Então, contamos com vocês. Se inscreve nesse canal. E lembrando que este podcast é o primeiro podcast com o tema de inteligência espiritual. E eu acho que é importante a gente falar mais uma vez, sempre, que inteligência espiritual não é religiosidade, não é religião, não é espiritismo. É simplesmente sobre o sentido da vida e o espírito que nós somos. Exatamente. Decorei, né, professora? Aprendi. Mas você vive a inteligência espiritual. Que bom. Para começar, eu quero ler algumas passagens da Bíblia. E quero deixar muito claro que a Bíblia, eu não acredito que ela tenha contradições. Mas eu acredito que na hora de interpretar, até chegar aqui na nossa língua, aí sim a gente foi sofrendo com essas adaptações. Então, é diferente, tá? Porque para quem não sabe, a Bíblia ela é escrita em hebraico, grego é a original. Então, sim, assim, a tradução que chega pra gente é, né, traduzida e interpretada. E aí é complicado porque o latim, que a nossa língua, ela é derivada do latim, é uma língua dualística, é uma língua quebrada. Então tem uma diferença também, até chegar, né, até nós, tem questão de costumes, e como a gente traz para vocês, a gente traz aproximando o máximo que dá da visão da época, né, do costume da época e buscando etimologias e etc. Tá? Certo. E, muito importante, nós trazemos aqui o que nós estudamos, a forma como nós pensamos e elaboramos, e gostaríamos que você aí não ficasse preso a isso, pelo contrário, que você analisasse, se questionasse, procurasse mais coisas, né? Essa é a intenção. Concorda? Discorda? Baseado em quê? Baseado em quê? Mas assim, é isso mesmo, a gente quer trazer para vocês, é essa curiosidade, né? De buscar mais um olhar diferente. E assim, eu acredito muito que é isso aqui que a gente vai trazer. Porque a intenção da inteligência espiritual é o sentido da vida, é o processo evolutivo. E você faz isso com a sua percepção, com aquilo que você entende, com aquilo que você busca. Isso. Né? Não é com o que você busca no outro, até porque não é possível. Né? Aquilo que você sente está em você, aquilo que você aprende são as suas interpretações. Né? Então vamos lá, vamos começar. Vou ler para vocês aqui. E ainda que distribuísse a minha fortuna, nada aproveitaria. Isso está em 1 Coríntios 13. Então, aqui diz que mesmo se eu distribuísse a minha fortuna, de nada adiantaria. Só que aí depois tem o seguinte em Marcos: dê tudo que tens aos pobres e terá um tesouro no céu. Aquilo que é valioso, você vai dar para o próximo, que você vai ter um tesouro no céu. Peraí. Dá a impressão que dá tudo que a gente tem. Então uma coisa contradiz a outra, vamos ver. Sim. E o próximo é: onde está o tesouro, aí está o seu coração. Então vamos começar, né? Nossa, adoro. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Primeiro trazendo, gente, que ricos é gótico, uma palavra gótica, rix. E significa reis. Então, isso se refere muito aos reis da época. A forma como eles agiam. E não necessariamente o que eles possuíam. A riqueza.
Não necessariamente. Tem alguma coisa a ver? De certa forma tem, porque eu vou trazer aqui uma emoção, que é a emoção da alegria, pra vocês entenderem. A emoção da alegria, ela é base, assim como o medo. Ah, mas como assim? Ela é base, assim como o medo. Porque se eu tenho alegria sem compaixão, eu vou ficar uma pessoa muito... eu não vou olhar pro outro, porque eu nunca vivenciei aquilo. A tendência que nós temos de empatia, ela diz respeito a esse processo do pulsar, sabe? De me sentir bem, de me sentir alegre, de me sentir triste também, pelo menos pelo outro que seja. Então, quando eu não pulso, quando eu só tenho alegria, eu não consigo realmente perceber. Tem uma disfunção aí. Então, a riqueza, ela pode trazer esse olhar. Mas não é só a riqueza. Uma pessoa pobre também, ela não consegue perceber o lado de cá. Sim. E ninguém olha para isso, porque não fica romântico falar. É verdade. Mas são os dois lados, né? E nós temos pessoas humildes do lado de cá, da riqueza. Nós temos pessoas do lado de cá que não são humildes. Não, são então, super arrogantes. é uma falta de entendimento das palavras e de todo o processo. Porque de um lado a gente pode ter um desdém. Então, a gente tem que avaliar isso aí, tá? Só que aqui é trazido para nós que onde está a sua riqueza está o seu coração. E aí diz que você tem que pegar a sua riqueza e dar para quem não tem. Porque pobre é uma pessoa desprovida. Ela é desprovida de algo, certo? Então, quando eu pego a minha riqueza, se a minha riqueza for só dinheiro, aí eu sinto muito. Talvez seja isso mesmo que está falando, né? Mas não é só isso. Então, nesse contexto, existe muito pobre de dinheiro rico. Muito. E é o contrário também. Sim. Ao contrário também. Então, o que a gente precisa perceber é o que é de fato o meu tesouro? O que transborda em mim? E como que eu vou dar isso para uma pessoa? Porque as palavras, a palavra valioso, tesouro, riqueza, ela diz respeito a isso também. Eu falo, você é meu tesouro, você é valioso para mim, né? Então, isso vem dessa época. Então, o que transborda em você? É amor que transborda em você? Então, doa isso. Doa tudo que te é rico. E é importante nós entendermos que é nascente, gente. Amor é nascente. O que é nascente? É aquilo que vai sempre jorrar, sempre vai abastecer. Que não tem fim. Quanto mais você doa amor, mais você recebe. E isso são frases antigas dos nossos avós. Quanto mais você dá para o próximo, mais Deus te abençoa. Porque isso é fonte. Tá? E isso diz respeito à prosperidade, por quê? Porque a palavra prosperidade, ela é a palavra de unidade, não tem oposto. Então vai aí para vocês a pergunta. Vocês conseguem perceber o oposto de prosperidade? A maioria das pessoas falam que o oposto de prosperidade é pobreza ou escassez. E não é. O oposto de escassez é abundância. Prosperidade, ela é igual felicidade, ela é igual vida, ela tem um fim em si mesma. Igual ao amor. Igual ao amor, tá? Então, na prosperidade tem pobreza, Dani, não nesse sentido como nós entendemos, mas na prosperidade eu tenho movimento. A palavra prosperidade, a etimologia dela diz respeito a um desejo, sabe? A criar um desejo, a obter isso que eu quero. Tá? E isso é movimento. Então, na prosperidade, eu preciso ter movimento. Suponhamos que você herdou uma fortuna. Então, você é muito rica. Muito, muito, muito abundante. Entendi. Vem um problema, você não consegue lidar com aquele problema. Uma coisa simples assim, não consigo lidar com o problema pequeno. Faltou prosperidade, por quê? Porque você não tem experiência. Você não tem movimento. Então, é uma área da sua vida que está quebrada. Porque tem escassez naquela área. Pode ser que tenha escassez no seu relacionamento, pode ser que tenha escassez na criação dos filhos, pode ser que tenha escassez na sua estrutura emocional. Então, você pode ser abundante. Próspero, não. Mas, Dani, então eu posso ser pobre e ser próspero? Também não. Também não.
Porque está faltante, tudo que está faltante é escasso. E a prosperidade é você transformar o que é escasso em abundância. Tudo que a gente traz aqui, gente, é um processo evolutivo de transformação. Mas é um quadro importante de falar. Às vezes pode ser coisa da minha cabeça, mas pode ser que pra mim eu sou pobre na sua interpretação. Porque pobreza pra você, por exemplo, você ganhar X. Às vezes na minha, que aquele salário ali que eu vivo super bem, eu não me considero pobre e posso ser abundante e próspera. Depende. Depende, por quê? Vamos supor que hoje, aqui falando de valores, né? Aham, No ano que nós estamos, você ganha um salário mínimo. sim. E você não tem condições de pagar, às vezes, suas coisas em dia. Você não tem condições de dar lazer para você com qualidade. Não tem abundância aí. E não tem Por mais que você esteja satisfeito, o satisfeito, gente, ele não é abundante, ele só é satisfeito. No cérebro, Entendi. olha para você ver o quanto isso é sério. No cérebro, quando você fica assim, nossa, isso vai acontecer, meu Deus, isso vai acontecer, isso vai acontecer. A hora que acontece, o seu cérebro Sente alívio. sente alívio, então ele está satisfeito. Seu cérebro fica satisfeito com uma condição lastimável. Uhum. Entendeu? Então, eu não posso considerar que uma pessoa que ganha, por exemplo, um salário mínimo, mesmo que ela esteja satisfeita, eu não posso considerar Ela próspero. próspera. Não. Olha só. Não posso. Entendeu? Entendi. Precisa de ter qualidade. A questão, gente, da prosperidade não é nem ser rico e pobre. Não é isso. A questão da prosperidade é transformar. É uma questão econômica. É transformar o recurso que você tem. Aquilo que você tem, você vai transformar em algo melhor. Da melhor forma. Em algo de valor. Tem que ter. E tem que ter efetividade também. Na prosperidade. Senão, não é prosperidade. É abundância ou é escassez. Por exemplo... a gente pensa que economia, é isso que a gente entende de economia. Eu vou economizar isso aqui. Uhum. Vou economizar as folhas do meu caderno porque tem que sobrar. Aí não é economia. Isso é um pensamento de escassez. E isso está muito errado. Porque as pessoas vivem querendo, né, construir a sua realidade. Está no auge falar sobre isso. Mas não entende ali as entrelinhas. Uhum. Sabe? Então, eu tenho que economizar porque tem que sobrar, eu tenho que fechar a torneira porque tá vazando. Tem esses ditados, tá? A mente já é escassa. Porque economia não é isso. O que é economia? Economia, gente, que tá dentro dessa questão da efetividade, né? Então, eu pego algo, eu tenho que fazer um bolo, tá? E eu não tenho nem ovos e nem leite para fazer esse bolo. Nossa, é complicado. Mas eu fiz um bolo somente com o que eu tinha e ficou o bolo. Não só fiz o bolo. Ficou o melhor bolo. Ficou o melhor bolo. E não foi só essa vez. Sempre eu consegui repetir isso. Então, é fazer o melhor que você tem com... Não, é melhor que você pode com o que você tem. E não só o melhor que você pode. Como ficou melhor do que se fosse com leite. Como se fosse E com as ovo. condições que você tinha. Uau. E aí eu tenho efetividade. E antes da efetividade, eu tive economia. Uhum. Que a economia é pegar o recurso que você tem. Isso é economia, é transformar o recurso. Certo? Uau. Então, a prosperidade, ela está ligada a isso. Para você ser próspero, você tem que conseguir pegar aquele recurso e transformar no melhor. Então, um salário mínimo estagnado, sem qualidade de vida, não tem prosperidade. Tem satisfação. E a satisfação, ela é mediana, ela é medíocre. Ela é medíocre. Ela é medíocre. Entendeu? Agora, pode ser que você vai ficar satisfeito com 1 milhão e pode ser que eu fique satisfeita com 2 milhões. Eu ia falar 500 mil, não vou. Pode ser que você fique satisfeita com 1 milhão e eu com 2. Ou mais, né? Aí é outra questão. Sim. Tá? Mas, assim, aquela satisfação. Não, tá bom. Eu quero dinheiro só para pagar as minhas contas. Não, precisa... E tem também a pessoa que tem os seus 2 milhões e que vai ter pensamento de escassez e que ela não vai ser abundante nem próspera. E ela pode também ser abundante no dinheiro, mas ela é escassa na forma como ela vive, ela é escassa com ela própria, qualidade de vida, ou escassa no relacionamento, na criação de filhos, etc. Uhum. Tá? Então, o que tem que ficar claro aqui? Eu preciso de eficácia e eficiência, porque aí eu tenho economia e qualidade, tá? E eu preciso de efetividade, que é a permanência. Quando eu tenho isso andando,
Eu estou, então, e isso em todas as áreas, aí eu tenho prosperidade. Então, vê que cresce. Eu tenho eficácia e eficiência, que diz respeito à economia e qualidade, certo? Se eu permaneço com eficácia e eficiência, eu sou efetivo. Isso tem no meu livro, gente. Eu sou efetivo. Se eu tenho isso tudo e sou efetivo, e eu não sou efetivo só numa área, mas eu sou efetivo na minha vida, que minha vida é uma verdade, aí eu sou próspera. Então eu já dei uma aliviada, que eu já tava aqui assim, será que eu não sou próspera? Ai, meu Deus do céu, não é possível. Porque eu tenho que equilibrar esses pratinhos tudo aí, não tô dando conta não, viu? Tem que equilibrar, porque essa é uma construção, a gente caminha para prosperidade. Prosperidade, ela não pode estagnar. Tudo que fica estagnado é escasso. Uau. É a mesma coisa de falar assim, eu sou finito, eu vou morrer, então seu pensamento é escasso. Você vai morrer matéria, mas você é infinito. Todo pensamento. Por isso que economia, gente, não pode ser, vou economizar dinheiro, guardar. Isso é escasso, tá? Economia não é isso. Então, todo pensamento limitante é escasso. Todas as suas crenças limitantes. Tudo que você acha que acaba é escasso. Então, o nosso mundo orgânico é escasso. Porque ele acaba. Porque ele acaba. Porque ele acaba. Entende? Agora, tem prioridades. Tá? Aí é diferente. Uma coisa é diferente da outra. Dentro das áreas da minha vida, tem áreas que são mais importantes. Tem as que eu denomino como mais importantes e tem as que de fato o são. Uhum. A minha alma tem que ser mais importante. Não justifica. Porque se eu ganho meu dinheiro, se eu faço uma coisa ou outra para estar feliz, eu já estou falando que é para mim. Uhum. Né? Então, a minha alma é mais importante. As outras coisas são muito importantes. E nesse plano de matéria, tem hora que eu tenho que dar um pouco mais de atenção a uma área material. Sim. Percebem que tudo é um equilíbrio? Que não tem nada taxativo, porque eu preciso de movimento, senão eu não sou próspera. Entende? Movimentar o tempo todo. Isso. Então, o que eu percebo? Essa riqueza que você distribui é uma riqueza material? É também. É uma obrigação social. Você ajudar um irmão. É uma obrigação social. Mas, pensa, você trabalha, você que se organiza, você que se dedica. Então, é justo também que você tenha... Usufrua daquilo que você conquista. Sim. Né? O outro, às vezes, não tem nem essa mentalidade. Então, gente, são coisas tão pequenas. As linhas são tênues. Então, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que entender e a gente tem que raciocinar isso aqui. Senão fica confuso. E quando a gente lê na Bíblia, realmente, assim, o nível de consciência e nossa ignorância, a gente interpreta, não, realmente a gente não merece ser rico. Realmente é quem não tem dinheiro que vai para os reinos dos céus. E a gente cresce com isso, né? Cresce. Nós tivemos a Era de Peixes falando sobre isso, né? Por quê? É mais fácil um camelo passar... Por uma agulha lá, né? O negócio da agulha. Bom, gente, agulha, a gente hoje tem várias interpretações, tá? A palavra mesmo veio de um espaço que o camelo tinha que passar e era difícil para esse camelo passar. Mas aí depois surgiram outras explicações em cima disso e até outros costumes em cima disso, né? Que era o portão para a cidade, que eram os impostos, que eram altos, mas você não passava dali se você não pagasse. Mas, assim, a base da ideia da agulha é esse espaço que o camelo tinha dificuldade para passar, tá? Mas não é importante, é só para vocês entenderem que existe uma dificuldade dos reis, que se eu for pegar a palavra ricos, gótico, ali quem tinha dinheiro realmente eram os reis. Então, isso era muito interligado. O dinheiro estava muito ligado ao poder. Uma pessoa muito poderosa, com a mentalidade da época, cometia muitas atrocidades. Sim. Né? Era uma época que isso era comum, né? A gente tem a mania de olhar só para agora. Nossa, agora os tempos estão horríveis. Nossa, olha a época. Olha a época. Né? Que a mentalidade não tinha desenvolvimento nenhum mental. Então, era difícil essas pessoas passarem para o reino dos céus. Entende? Não é exatamente o dinheiro em si, a matéria, porque não tem nada a ver a matéria. Pois é, gente. A matéria é uma energia que eu uso aqui nesse plano. Ali, gente, é conduta dos reis. Era a conduta dos reis. Que a palavra significava reis, entendeu? Era a conduta, o excesso de poder no sentido de abusar
né, usar esse poder de uma forma ruim para os menores, né? E eu fico considerado menores nesse sentido. E é muito assim, como a gente tem a nossa mente, né? Nossos pensamentos, sentimentos, nossos hábitos, comportamentos, a gente não percebe as crenças que tem. Aí você vai estudando e você vai se avaliando. E aí você avalia também as pessoas que estão ao seu redor. Esses dias eu fui fazer a unha lá no Carmo, a gente lá sentou conversando, e aí eu brincando, né, com a Sabrina, acho que ela tá assistindo o Beijo Sabrina, e aí ela falou assim pra mim, né, que eu falei, nossa, eu quero ficar muito rica. Eu nunca quis ficar rica, era a primeira vez na minha vida, assim, que é o desejo mesmo, porque eu achava que isso era errado. Eu tinha raiva de rico. Eu olhava sério, eu olhava aqueles povos lá gastando aquele dinheirão, fazendo aquelas viagens, pagando 30 mil, 40 mil na bolsa. Eu falava assim, gente, como assim? Eu aqui, né? Pra que isso? Pra que eu usufruir disso? Então, assim, a minha mentalidade era pequena, eu julgava aquilo ali como errado. Qual que ia ser meu resultado? Era impossível ter. E a gente conversando, ela falou assim, eu não tenho muita vontade de ser muito rico, não, porque eu acho que quando a gente fica rico, a gente não é uma boa pessoa. Olha só. Entendeu? E eu fiquei assim, eu peguei e falei assim, eu já tive essa mentalidade, entendeu? Eu já tive esse lugar mesmo. E hoje eu já olho e falo assim, nossa, eu quero muito conseguir pensar, ter ideia, ter inteligência daquela pessoa lá pra mim chegar lá, ter dinheiro pra mim gastar 40 mil numa bolsa. Isso não vai me diminuir meu caráter, né? Eu acho que o dinheiro, ele potencializa o caráter. Então, se você é uma pessoa boa, se você tem dinheiro, você vai ajudar muito mais pessoas. Exatamente. Eu sou muito ligada à caridade. Então, Sim. as pessoas que me conhecem sabem que o quanto eu me dedico à caridade. O quanto eu acho importante. Teve uma época da minha vida que isso estava ainda mais forte, né? Porque depois eu entendi que eu tinha que dar pernas para as pessoas, né? Que é forte no sentido, gente, que às vezes eu tirava as pernas da pessoa porque ela de fazia vontade tudo. de ajudar. Hoje eu já entendo que, peraí, eu tenho que Às me vezes frear. ajudar é frear, né? Exatamente. Mas, quanto mais dinheiro você tem, mais você tem condições, que é o que você acabou de falar. Isso. Mais você tem condições de fazer essa caridade, de ajudar o próximo. Isso também não significa que você não possa usufruir. Por exemplo, não é porque eu tenho dinheiro que de repente eu tenho que comprar essa bolsa. Sim. Mas eu posso comprar. Se eu quiser comprar, eu posso comprar. Então a gente tem que entender esses caminhos, essas linhas, porque é um assunto delicado, é um assunto que as pessoas estão falando muito sobre isso. Uma coisa que eu percebo em consultório, que, gente, está demais, tá? As pessoas querem ter muito dinheiro, estão muito na onda da prosperidade, sem entender de fato, e se frustrando. E sim. Nossa, como tem pessoas no meu consultório que chegam frustradas mesmo, sabe? Eu acreditei porque eu comprei isso, porque eu fiz o passo a passo, e não entende um contexto disso aí. É verdade, então, que eu posso produzir meu pensamento, mudar a minha realidade? É verdade, mas como que é verdade? É isso? Como que é esse funcionamento? Sim. Né? E as pessoas ficam buscando... eu entendi, o meu problema de não ganhar dinheiro é um problema X na infância. A pessoa fixa ali, tentando resolver aquilo ali. Eu percebo muito isso. Fica presa naquela condição. Até trazem discórdias familiares. Culpa o outro, né? Porque a nossa responsabilidade, eu vou responsabilizar que eu não consegui nada, é muito mais fácil falar porque eu tive essa criação assim. Exatamente. Então pensar como que você pensa sobre aquilo e falar assim, gente, o resultado mostra. O meu resultado é esse aqui, eu quero mudar o resultado, então eu vou ter que mudar minha mente. Tem que mudar a mente. E é difícil. Mas mudar a mente também não é só você acreditar. Eu acredito que eu vou ficar rico. Não é. Tá, mas peraí, como que você acredita? Isso. Quais são as estratégias? O que você está fazendo para isso? Às vezes não é amanhã, porque a gente não sabe do seu ritmo. E eu acho também entender o porquê você quer ficar rico. Porque às vezes as pessoas querem ficar rico para comprar coisas materiais. Porque quer a bolsa, porque aí você vai sentir prazer imediato, né? Tem um desejo, você vai comprar, você vai ter conquista, recompensa da dopamina. Aí depois você vai comprar aquele carro lá, de novo. Mas só que aquilo não tá te preenchendo. Porque não é ter as coisas que te preenchem. Né? Sim. Então tem que ver o porquê também, né? Isso eu acho muito importante, porque na minha visão, como eu disse, aí na hierarquia, o topo é minha alma. Isso. Então, até de forma inconsciente, eu vou me afastar daquilo que me afasta da minha evolução moral. Entende? Então, às vezes, eu mesmo tenho medo do que eu seria com dinheiro e poder. Uau. Já perguntei tanto para paciente, se você fosse magro, bonito, gostosa,
poderosa e rica. Você estava aqui, não estava aqui, não? Talvez é por isso. Você ia prestar, não ia prestar. Eu falei, então... Deus não dá na cobra, né? Então é um Faz contexto. muito sentido, porque sempre a alma da gente sempre anseia, né? Tá com saudade de casa, igual aquela música que você me mandou. Sim, Então linda, a né? gente anseia sempre. Então, se de forma inconsciente aquilo ali vai atrapalhar, então realmente você vai repelir. E outra, gente, não é todo mundo que consegue administrar uma vida de negócio, de dinheiro, assim como não é todo mundo que consegue administrar uma família, que consegue administrar as próprias emoções. Se você nivelar o dinheiro de todo mundo, não te dou um mês pra estar desnivelado tudo de novo, entende? Porque são características, cada um tem o seu ritmo. Cada pessoa tem a sua ambição, né? Tem os preguiçosos. E um exemplo prático é quantas pessoas que ganham na loteria que 2, 3 anos depois perde tudo. Sim, pode ser também que não perca, mas muitos perdem. A maioria. Então, entende que cada caso é um caso. Frase mais antiga. As coisas são individuais, porque a sua salvação é individual, a sua vida é individual, o seu processo é individual. O seu processo é individual e o outro faz parte do seu processo. Como? O outro é gatilho, o outro é aprendizado, mas aqui dentro é só seu. Aqui dentro é só seu. É muito. Então, quando a gente fala de prosperidade, a gente fala de movimento, certo? Certo. Ontem a gente deu aula na turma de doutorado sobre isso, né? Então, tudo tem movimento. Existe algo que não tenha movimento? Não. Não existe? Como que é esse movimento que eu estou falando, gente? De existência. Existe algo que não existe? Não existe algo que não existe. Ou seja, tudo é movimento. Então, quando você tem aquela tendência à estagnação, uma falsa estagnação, só para a gente entender que as palavras, como eu disse, elas fazem com que a gente confunda aqui, né? Primeiro que você vai morfar, vai ficar úmido, né? Água parada aqui dentro. Esse assunto desse mofado dá um podcast só para explicar. Exatamente. E aí como você está fora do movimento, não tem prosperidade. Eu tô aqui pensando nas áreas da minha vida que eu não tô próspera. Tô aqui me analisando. Por isso, Mari, que eu sempre falo o seguinte: você tem que estar investindo nas suas áreas o tempo todo. O tempo todo. Então você casa e fica desleixado, acabou a prosperidade ali. É movimento. Acabou o movimento, então veio escassez. Isso é muito. Certo? Dani, mas eu tenho muito dinheiro, mas ele tá parado. Tá juntando... Tá mofando. Não tem também prosperidade. Gente, é muito bonito isso, porque você percebe que a vida, ela sempre precisa desse giro. Sempre, sempre, sempre. E o dinheiro estagnado, ele não faz o dinheiro que você faz movimentando ele. Não, e mesmo que você tenha aí uma fortuna enorme, aí você vai ficar o dia inteiro quieto na sua casa, sem fazer nada, sem nem investir em você. São coisas pequenas do dia a dia. Pequenas, tá, gente? Porque nós temos uma tendência a querer ir lá pra Disney, né? Não, é o nosso cotidiano, a nossa rotina. Nossa, eu falei sobre isso, assim, sem querer. Que gente, a gente não combina, né? O que a gente vai falar. Eu sei que o tema é prosperidade e predestinação, ponto. Então, que nada a gente é combinado. E hoje nos stories eu falei isso. Depois eu acho que depois você vai assistir, eu falei disso, assim, de detalhes. De você falar que você merece, assim, nos detalhes. É uma casa organizada, é uma casa cheirosa com flores. O capricho é o mínimo. Exatamente. É você tá perfumada, você tá limpinha, é no mínimo. Por quê? Porque é o que eu mereço. Entendeu? É no pequenininho. Porque eu ainda brinquei, eu falei assim, gente, se você chega lá, você tá com a tela do seu celular quebrada, é a mesma coisa que você tá falando assim, é isso aqui que eu mereço, tá, universo? É essa tela quebrada aqui. E um detalhe, é você fazer isso quando você estiver sozinho também. Né? Porque às vezes você é um gentleman, mas na sua casa... Que é a maioria, às vezes né? você sai impecável, mas na sua casa é um desleixo com o seu corpo, por exemplo. Né? Ou com o que você come. Então, é tudo, é um conjunto. É um conjunto. Né? Isso diz respeito à nossa prosperidade. Outra coisa que é muito falada também é a parábola dos talentos. Né? Como que eu entendo essa parábola dos talentos? Deus me deu 5 talentos e te deu 10. Certo. Né? E aí fala que o pouco que ele deu, até o pouco que você tem, vai ser tirado de você, se você não faz esse movimento.
E as pessoas não entendem isso. Nossa, como assim vai ser tirado de mim? Fiquei curiosa. Diz respeito ao que você faz, como que você transforma aquilo que está nas suas mãos. Porque se você não transforma, vai mofar. Não é porque vai ser retirado no sentido de que, vem cá, toma aqui, me dá. Não é isso. Você tem um doce, Mari, tá? Eu ganhei um doce, você ganhou um doce. Eu não comi o meu doce. Eu tô guardando esse doce. Ele vai mofar? Perdeu. Eu perdi. Perdi. Não é exatamente o tomado de tomar, sabe? Ou pode ser o tomar de tomar. Tá aqui guardado e o tempo inteiro foi alguém lá e roubou. Roubou a minha ideia. Você não executou. Entende? É nesse sentido. Então, se você tem talentos, se você tem possibilidades e você não faz nada com isso, e de repente, você tem 10, eu tenho 1. Você tem 1, eu tenho 10. Você transformou esse 1 em 50. Olha o quanto você fez por você. E pelo outro, né? E pelo outro. Porque isso é automático, isso respinga no outro. Respinga. Não tem jeito. Por exemplo, eu comecei uma empresa com um funcionário. É uma família que tá dependendo de mim. Aí eu tenho uma empresa que eu tenho 50 funcionários. São 50 famílias que eu estou ajudando. Então você está doando, né? Sim. Certa vez, uma pessoa, paciente também, falou, nossa, Dani, que ela estava com umas amigas e uma amiga falou que ela tentava muito, que ela tinha 3 funcionários. Eu falei, graças a Deus, você tem 3 funcionários. Você ajuda 3 famílias. Isso. Nossa, eu não tinha olhado por esse lado. As pessoas não olham por esse lado. Né? Não olham. Então, você transformou esse um talento seu em algo extraordinário para você e para o próximo. Você pode estar ganhando mais. Porque ainda tem isso, né? Mas, olha, eu ganho tanto, olha o tanto que fulano ganha, mas foi fulano que construiu, a ideia foi do fulano, o movimento é dele. Agradeça que você está fazendo parte. Né? Então, você construiu, você transformou. E eu ganhei 5. Eu tenho mais talento que você. Eu tenho 5. Mas eles estão aqui parados. Vai dar bicho, vai mofar. É orgânico. As coisas são... Até o nosso pensamento é orgânico. Passa pelo pré-consciente para ser digerido, para cair na sua corrente sanguínea, etc. Né? Entendeu? Então, aquilo ali tá parado. Você perdeu. Ou alguém roubou, ou mofou. Não dá mais para ser usado. É nesse Vocês estão aí se analisando, galera? Porque eu fico aqui, minha cabeça, ela fica aqui prestando atenção, vai fazendo tanto de coisa assim, ó. Porque eu sempre associei prosperidade e abundância a dinheiro. A maioria. É hoje tá caindo por automático. terra. Ainda bem, né? E que bom. E que bom que a gente tá aqui fazendo esse trabalho para fazer as pessoas pensar diferente, levar conhecimento, né? E entender de fato, né, Mari? Não só pegar e ficar repetindo as frases, são importantes? São. Gente, são importantes. Eu durmo... Vocês devem conhecer a técnica do Ho'oponopono, eu gosto bastante. Eu durmo, faço minha oração e durmo com a técnica, adoro, né? Eu fiz uma mudança ali, é muito minha cara fazer essas mudanças. Então não é isso, tá? Mas é isso também. Tem muito mais coisas aí. Deixa eu só fazer um comentário aqui, quando a Mari falou assim que a gente não sabe, né? Eu trago o tema, por que nós fizemos isso? Foi de propósito. Gente, quando a Mari começou a fazer curso comigo, ela não ficava parada na cadeira, né? Gente, ela vai dar um trem aqui, ela vai dar um troço aqui na aula. E vinha assim, sabe? Era muita coisa. Eu fico doida. Eu lembro que era ela e uma aluna nossa chamada Lorena. Um beijo, Lorena. Não se continha ali assistindo a aula, né? E aí, quando a gente foi fazer o podcast, vamos fazer de forma bem natural? Porque... a maioria das coisas a Mari já sabe. Uma coisa ou outra não. E eu faço questão, gente, de todo podcast, de pegar a alfa. Gente, o que a Mari não sabe? Que agora já tá ficando difícil, né, Mari? Convivência. Né? O que ela não sabe, gente, dentro da minha ideia, tá? Não é do contexto, não. São dos meus pensamentos. Não é exatamente do conteúdo em si, não, né? Mas muita coisa do conteúdo também. É muita coisa que é novidade. E pode acontecer de eu ter ouvido e... quando eu ouço de novo, é outra interpretação, é outra ficha que cai. Isso é muito bacana. Aí eu fico doida. Meu marido fala assim, você vai ler esse livro de novo? Eu falo, vou. Gente, porque eu leio um livro, quando você pegar meu livro, você vai ler uns 4, porque eu escrevo no livro, brigo com o autor, não cabe mais no livro, eu passo para um caderno, né? Você vai ler de novo, eu falo, vou. Porque eu vou ler com outra cabeça, e isso é verdade. Com outra cabeça. Por isso que eu falo que esse podcast, ele realmente é eterno, porque tem pessoas que já comentaram conosco, olha, assiste uma vez, assiste outra vez, né? É diferente. É diferente. Bom, vamos lá então para a predestinação. Eis a polêmica, momento polêmica deste podcast. Predestinação. É agora que vai ter bater crenças, hein?
Chegou o momento. Sim. Vamos entender o que é predestinação, porque a gente Por explicou favor. prosperidade. Porque o que é o episódio hoje, gente? Explicar prosperidade, predestinação e a relação disso aí, tá? Então vamos lá. Agora vamos para explicamos prosperidade. Agora vamos para predestinação, depois a gente junta. Vamos lá. Assim, de forma leiga mesmo, né? Para quem é leigo mesmo. O que é predestinação? Predestino. Um pré-destino. Muito fácil. Apesar que muita gente pega a predestinação como se fosse algo fixo. Você foi predestinado a isso. É só um pré-destino. Porque se eu falo que você está predestinado de forma fixa, você não tem mais processo evolutivo. Acabou. Não tem movimento. Não tem movimento. Nem prosperidade não existe. E o mundo, o universo, tudo que Deus fez tem que ter prosperidade, gente, porque é Deus. Então, olha, isso aqui é uma predestinação. Você foi predestinado. Você não foi fixado. Você não tem livre-arbítrio, não tem processo evolutivo e não tem prosperidade. E uma coisa interessante, né? De falar, igual a gente falou aqui antes, nesse podcast. A gente muda a nossa forma de pensar. Então, a gente muda nosso resultado. Então, não tem como, se fosse predestinado aquilo ali, você mudaria a sua mentalidade e teria o mesmo resultado. Ótimo, Mari. É isso. Porque se você muda a mentalidade, você tem um resultado diferente. Você não tá predestinado. Então, essa máxima não seria verdadeira. Tô virando filósofa. Tá, não tá? Exatamente. Eu peguei na internet... Deixa eu ler aqui. A Mari até... Que eu quero que vocês analisem as frases, sabe? Eu acho importante isso. E é tão legal porque ela faz isso com a gente nas aulas dela, tá? Ela faz ontem mesmo na aula. Foi bem? Ela lê e faz a gente pensar. Então, o que Jesus falou sobre a predestinação? A gente jogou no Google, falou o que apareceu aqui, né? Só que aqui, no caso, não foi Jesus que falou, né? Aqui tá escrito que tá, você acredita? Mas não foi, gente. Não foi, tá vendo? Não foi, olha só, não foi. Olha, pra vocês verem o tanto que é importante a gente ter conhecimento e ir a fundo da fonte, não acreditar em tudo que aparece, né? Sim. Porque jogou lá no Google. Pode ter falado coisas parecidas, mas dessa forma que apareceu, não foi. A predestinação significa que Deus faz todo o trabalho que você não consegue, para que você possa ser salvo. Tá. Eu não vejo lógica. Por quê? Deus te criou. Certo. Nós já falamos aqui que não tem outro criador. Na nossa visão, gosto muito de deixar isso claro, gente. Tem que deixar na nossa Então, na nossa visão, se existe um criador, ele criou tudo, não tem outro criador. Porque se alguém criou outra coisa, tem outro criador. Então, Deus criou tudo. Nós somos co-criadores disso, né? Sim. Ok. Se Deus, ele criou e ele é onipresente, onipotente, ele sabe tudo. Ele já te criou, então, sabendo que você não dá conta. Não, e é mais grave ainda, né? Sabendo que eu não ia ser salva. Sabendo que você não ia ser salvo. Então, ele me Porque criou... ele já sabia os critérios das suas escolhas. E mesmo assim, não concebo. Eu não consigo também. Essa eu lógica não vejo coerência nenhuma. Também não. Então, pra mim, isso não é predestinação, mas é uma das coisas que mais apareceu quando eu fui fazer essa busca. Porque eu já tinha isso dentro do hebraico, dentro dos meus estudos, mas eu queria uma coisa do senso comum. Eu queria uma coisa que eu não tinha acesso ainda e chegou isso pra mim. E eu acho até perigoso, né? Sem nenhuma análise. Então, ele me fez de forma que eu não consigo fazer algo, porque ele vai fazer por mim, porque a partir disso eu sou salva. Eu não consegui ver lógica nisso. Para mim, o processo é outro. Então, qual seria o processo, né? Acredito que existe um pré-destino, porque não tem nada desorganizado. Eu trabalho, inclusive, essa é a base do meu trabalho, gente. A base do meu trabalho é ordem mental. A base de tudo, né? Que até se eu for mostrar o meu dia a dia, eu vou puxar para esse lado de ordem, né? Então, não tem nada desorganizado, tá? Sendo assim, existe um propósito em tudo. Então, existe um predestino, tá? Olha, seria interessante, Mari, que você vivesse essa vida. Onde está isso, Dani? Na minha cabeça, uma interpretação veio uma coisa minha. aqui que eu pensei agora. O que é o predestino? Gente, o predestino é você desenvolver a sua alma. Sim, aí você... Mas não mundo... de forma fixa. Tipo assim, olha, você vai acontecer... Não. Seria interessante, vamos colocar assim, eu não sei como que acontece, gente, lá. É uma hipótese aqui. Mas seria interessante que você passasse por isso, acontecesse isso, o aprendizado aqui seria bom. Talvez fosse dessa forma, não sei. Não estou afirmando. Mas está arquitetado para que seja assim. Tá? Aqui eu tenho esquecimento, não sei
como que as pessoas têm esse tipo de crença. Mas, dentro desse predestino, eu tenho um movimento para todos os dias salvar partes da minha alma, né? Porque eu não tenho essa ideia do céu e inferno, né? Como é colocada. Então, todos os dias eu tenho um aprendizado, eu tenho uma possibilidade de me lapidar, porque assim eu vou ganhando tônus. Deus poderia fazer tudo? Obviamente, porque Ele já fez. Aqui, o que eu faço, o que eu conquisto, sozinha, entre aspas, essa conquista sozinha, entre aspas, que eu vou falar bem isso, até porque fica no nosso podcast, que é só a voz, né? Diz respeito ao que eu faço, por exemplo, com o meu filho. Eu deixo ele fazer sozinho as coisas, mas eu tô ali supervisionando, para ele aprender, para ganhar tônus, para conseguir ir pra vida, tá? Então, não tem nada, eu nem falo, mas isso foi Deus, gente, tudo foi. Tudo foi. Né? Que seja pro meu aprendizado, que seja uma permissão. Porque às vezes, olha, é uma permissão para que isso acontecesse na sua vida. Porque lá na frente tem um propósito. Assim eu creio. Eu, Daniela, assim eu creio, né? Então, existe um predestino? Sim, eu concordo que exista. Só que se eu estou predestinado a ser uma pessoa escassa, então não tem nada que eu faça que eu vou deixar que me tire dali. Então não compensa. O esforço, né? Ué? Vou ficar aqui na inércia. Vou ficar aqui paradinha, esperando. Não tem nada que eu faça. Sim, é claro que Deus já sabe o futuro daquilo ali. Mas eu preciso de sim ter esse poder do meu movimento, sabe? Para poder ganhar tônus, para conquistar as coisas, para lapidar a minha alma. E assim, é tão fácil perceber isso, que se vocês percebem isso no dia a dia de vocês. Pegue algo que você queira mudar o resultado. Vamos pôr, eu quero emagrecer, que é a parte mais difícil. Eu quero emagrecer. Então, assim, você vai treinar, vai fazer dieta, você pode até emagrecer, mas se você não muda a sua mentalidade, o seu padrão mental, você vai engordar de novo. Você não consegue sustentar aquele resultado. Então, o que você percebe? Que é o padrão mental que está te gerando aquele resultado. Então, se eu consigo mudar o padrão mental e a gente consegue, eu já mudei várias questões, por mais difícil que seja, e eu consigo mudar o resultado, não tem como ter predestino. Assim, não é determinado, não é fixo. E uma coisa que eu fico muito curiosa de entender é sobre esse da predestinação e salvação. Tá. Gente, que linda da Mari, né? Deixa eu contar pra vocês. Ela tá montando um método e eu vou falar que eu já fui a primeira. Foi. É paciente que eu vou falar? É paciente, cliente, Cliente, mentoranda. Mentoranda. Fui a primeira mentoranda da Mari. Nesse processo de bem-estar, e essa frase aqui é do método dela. Essa mudança de mentalidade. Que bacana. Porque a gente não consegue ter consciência do nosso padrão mental, né? E aí você consegue alcançar o resultado, mas você não fixa nele. Aí você vê, o que acontece? Tá, eu emagreço, mas eu não sustento o emagrecimento, eu faço uma lipo, eu engordo de novo. Faço bariátrica, 10 anos depois eu não sustento o resultado. O que é isso? É o padrão do pensamento. É o seu padrão mental. E tem como mudar, isso que é o mais legal. Então, não, essa predestinação aí não faz sentido, não. Então, vamos lá. Nós vamos entrar numa questão que é uma questão de crença, tá? Então, eu vou falar a minha crença e aí você vai digerir de acordo com a sua, tá? Eu não acredito no inferno como as pessoas colocam, né? Que eu vou eternamente queimar no fogo do inferno, né? Poucos serão salvos. Então, a vitória para mim é confuso isso, não é essa a minha fé. Porque se a gente pensar no Deus Criador que a gente cria, vendo onipotente, onisciente, um amor puro, como que ele ia fazer? Tem algumas justificativas, né? Tem critérios que as pessoas vão usar como justiça, etc. Não vamos entrar nesse detalhe, né? Não é a finalidade do podcast, não é essa. Mas para eu falar dessa questão da predestinação, eu vou entrar na minha crença, tá? Então, eu acredito que chega um momento que a gente consiga lapidar. Alguns vão demorar muito, outros vão demorar menos, né? Mas eu acredito que todos vão, né, devagar, aprendendo, né, e se melhorando. Sem entrar em detalhes, mais ou menos é isso que eu acredito. Mais ou menos, tá? Então, a predestinação seria: você foi escolhida para ir para o céu. Isso, para mim, não tem muita lógica. Você ter sido escolhida. Acredito que todos têm essa possibilidade, né? E um dia vão chegar. Porque, na minha ideia, Mari, se você não é uma pessoa que tem um critério moral, é porque você não entendeu
É isso. Eu penso Se exatamente você tivesse isso. entendido e sentido o amor mesmo, você mudaria automaticamente. Sim. Eu penso dessa forma, tá? Então eu acredito que um dia Hitler vai conseguir. Você sabe que eu Eu pensei acredito nele em Hitler. agora. Eu não Mudou da sei nossa os conversa. critérios. O rei Davi era o homem segundo o coração de Deus e ele matava pessoas, né? Então, eu não sei o critério. É só uma forma minha mesmo de acreditar que em algum momento nós vamos conseguir lapidar a nossa alma e algumas pessoas vão demorar muito e outras nem tanto, tá? É uma crença. Sendo assim, eu não acredito que você vá eternamente queimar. Não acredito nesse tipo de predestinação. Sabe? Eu acredito que quando você segue os passos de Cristo, você está libertando a sua alma mais rápido. Sim. Sabe? Vivendo o movimento, Você está, processo. você está permitindo que Cristo, com as palavras dele, te salve mais rápido. Você vai ser um espírito livre mais rápido. Né? E esse processo evolutivo não é para chegar a ser Deus também. Eu acho que isso é muita prepotência. É muita prepotência. Né? Não é isso. Nós nunca vamos ser criador, nós somos criados. Então, mas esse nível de um espírito livre, sabe? Eu acredito que nós vamos chegar. Então, quanto mais eu sigo os passos de Cristo, sem contar que para mim é uma delícia isso, né? O assunto e tudo mais. Mas existe um predestino para eu me melhorar. É nesse predestino que eu acredito. Não é essa predestinação de céu e inferno, não. Uhum. Nem é essa que eu trouxe aqui. Tá? Existe uma doutrina, não me aprofundei em estudar essa doutrina, então não saberia falar com excelência sobre essa doutrina, tá? Mas o predestino... seria tão interessante entrevistar alguém que explicasse, que explicasse, né? Que Nossa. colocasse a visão. Seria bom, Seria muito bom. muito bom. Ó, quem quiser, né? Falar um Por pouco favor. da doutrina. Não entendo, né? Não posso falar sobre ela. Mas a predestinação que eu trouxe para cá foi esse predestino dos seus dias aqui, né? Que não tem nada fixo. Não é síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim. Não, vou viver assim. Não, não é. Por isso que tem neuroplasticidade cerebral, porque eu tenho possibilidade, sim, de me melhorar, de lapidar as minhas virtudes e de ser próspero. A partir do momento que eu paro, eu deixei de ser próspero. Porque eu vou ter uma depressão. Que você parou de ter um movimento. Eu parei de ter um movimento. Então, prosperidade sem movimento. Agora eu conquistei tudo na minha vida, não vou fazer mais nada. Estou bilionária. Não, então você vai continuar abundante, não próspero. Né? Então, quando eu trouxe o predestino, é nesse sentido. Espero que tenha ficado muito claro. Ficou. É um assunto delicado, com muitas opiniões, com muitas certezas. Né? E eu tenho a certeza dentro de mim, eu não tenho a certeza para te impor e não gostaria disso, tá? Eu sempre digo, gente, eu não creio, eu tenho certeza absoluta. Só que essa certeza absoluta é aqui, não para eu impor para você. Né? A minha contribuição com você é expor o meu pensamento. E fazer com que você se questione, que você busque outros pensamentos que é diferente do nosso, para poder pensar sobre, igual quando eu coloquei que eu queria muito entrevistar alguém, né, que defendesse e explicasse, porque é por curiosidade, respeito e mente pensante mesmo, porque às vezes pode ser que eu não acredite no predestino, mas alguma coisa que aquela pessoa vai me ensinar vai fazer sentido. Tem uma amiga, não vou citar nome, né? Não combinei de citar o nome aqui. Nossa, um amor que eu tenho por ela gigante e admiração. E quando começamos a nossa amizade, há um tempo atrás, ela não acreditava em Deus. Olha. E para mim a coisa mais forte na minha vida é Deus, né? Assim, é o que me inunda. E vou te falar, nós tínhamos conversas incríveis por causa desse respeito. Hoje ela acredita. É por causa de mim? Não, não é. Gente, acredito que não é. Foram outros processos que ela passou. Mas ela acredita hoje. Mas na época que ela não acreditava, eu amava ouvir as ideias. Porque tinha coerência em muita coisa. Então. Eu acho importante isso, sabe? As pessoas falam muito de inclusão e exclusão. Que é outro fato também que eu acho que as pessoas não entendem. A gente só inclui aquilo que não pertence, que aquilo que já é. E eu acho tão forte que as pessoas falam, não, mas isso aí é para poder entender e respeitar, mas eu acho que
de certa forma, exclui. Eu também acho. Porque, tipo assim, eu permito que você faça parte. Como assim? Quem é você? Como que eu vou incluir alguém? Todo mundo já está, né? Então, eu acho importante isso, tá? Eu tenho a minha certeza de que ela estava errada pra mim. E ela também tinha certeza dela. Sim, que ela estava certa, E nós conseguimos conversar. Eu só tinha dificuldade, que não era o caso dela, se alguém, por exemplo, às vezes ofende Cristo, às vezes ofende Deus, eu tenho dificuldade, eu prefiro me retirar, tá? Não gosto de participar disso. Porque não tem respeito, aí é diferente. Né? Porque não tem respeito. Aí não tem respeito, porque eu não vou deixar de respeitar. Eu posso não concordar de jeito nenhum. Isso, mas o respeito... E assim, quando eu defendo uma ideia minha, eu defendo muito, mas eu defendo aqui, dentro de mim, né? Verbalizando, sim, mas não... impondo, desrespeitando a ideia do outro. Porque ele tem o livre-arbítrio. Exato, que é o que a gente está trazendo aqui, Mari, né? Pode pensar o que quiser, acreditar o que quiser, e a gente só tem que respeitar e olhar aquela situação. E, igual falando assim, eu tenho uma influenciadora que eu gosto muito de ver o conteúdo dela. Eu consumo todos os dias, que é a Lara Nesteruk, e ela é ateia declarada. Gente, mas eu aprendo tanto com ela, e eu respeito ela tanto, e eu admiro ela tanto, que eu falo assim, gente, e as pessoas julgam ela por isso, xingam ela no Instagram dela por isso. Então, existe também uma confusão, Mari, por exemplo, eu tô vendo uma pessoa acreditando numa coisa que eu julgo extremamente errado. Por exemplo, eu, na minha condição de cristã, de humana, de amor, eu tento realmente fazer com que ela não faça aquilo que eu acho errado. Isso é natural de ser humano. Mas como que você faz isso, né? Porque eu acho que eu tenho uma responsabilidade nisso aí. Olha a linha tênue que é isso aí. Mas eu preciso fazer isso com respeito. Ainda assim, eu preciso fazer isso com respeito. Porque ela pode estar fazendo a mesma coisa comigo. Eu não sei. Então, assim, eu não sou a favor de falar sua cabeça, sua sentença, o corpo é seu, faça o que você quiser. Não, também não. Então, não vamos pegar os extremos. O que eu estou dizendo é, eu preciso, até para eu ajudar o próximo, de respeitar, de poder entender o que ele está me dizendo, o que é aquela dor. É um exercício, gente. Para eu poder vir, se eu acho que eu vou ajudar, eu ajudo muito mais nesse sentido. Não, e o meu é interessante, porque o meu olhar para ela, né, eu falo assim, gente, ela é muito mais cristã do que as pessoas que se julgam e falam que é cristã. Exato. Por isso que você admira. Dela, porque a postura dela e a conduta dela, ela é tão íntegra, o jeito que ela fala, tanto é que um dia eu perguntei pra ela na caixinha de perguntas dela, qual o sentido da vida pra você? E ela virou e falou assim, amor e conquistas. Sabe? Eu falo assim, genuíno. E aí você vê como ela responde as pessoas, como ela ajuda as pessoas, porque tem gente que só é bom porque ele acredita que se não for bom, ele vai pro inferno. Sim. Não, e ela é boa porque ela é boa em essência, porque ela não acredita que ela vai pro inferno. Então, a essência dela é boa, o caráter dela é bom, a moral dela é boa. Então, assim, eu falo assim, não tem como não admirar. Sim. Entendeu? Porque ela não precisa de uma crença de céu e inferno para ser boa. Para ser boa e ser justa. Mas, se por acaso ela tivesse respondido essa caixinha como alguma coisa que você julga muito errado... Desrespeitasse Deus, por exemplo. Sim. E você quisesse ajudá-la, você ia colocar a sua crença. A gente vai colocar. Isso não adianta a gente falar que não vai. Porque você quer fazer o outro entender... Por exemplo, eu quero muito que todo mundo creia em Deus. É um desejo da minha alma, porque eu acho que isso é importante. Mas para eu levar isso para a pessoa... Você não acha que isso é importante, esse é o seu propósito. Esse é o meu propósito. Mas para mim levar isso para uma pessoa, eu preciso também respeitar. É nesse sentido, gente. E a linha, mais uma vez, eu acho que eu já falei umas 5 vezes aqui nesse podcast. A linha desse raciocínio, desse podcast aqui, de uma coisa e outra, é tênue, tá? Então, presta muita atenção nas entrelinhas para depois, né? Olha, a Dani falou isso. Não, peraí, não foi exatamente assim. Vamos prestar muita atenção no que a gente está falando aqui, né? Eu tô vendo uma pessoa fazendo algo muito errado, acabando com a vida dela. Sim, eu vou querer colocar, interferir, ainda mais eu, né, Mari?
Vou querer colocar, vou querer interferir, mas com todo respeito, né? Gente, a Dani, deixa eu contar uma faceta dela da aula de ontem. A aula de ontem foi sensacional. Aí a nossa colega expôs o problema dela lá e ela fez a seguinte pergunta: você quer minha opinião como terapeuta ou você quer minha opinião como mãe? Eu achei muito incrível. São apostas. São apostas, entendeu? Mas é muito legal, assim. Eu falei, então é isso, a gente é assim, né? Gente, somos humanos, então não tem como, né, querermos moldar a nossa vida de forma rígida e fechada. O moldar da vida tem que ter movimento, porque senão não tem prosperidade. Tem que ter flexibilidade, movimento, só que não é uma flexibilidade solta, é igual o bambu, né? Eu tenho aqui um ponto tão fixo, isso também está no meu livro. Eu tenho aqui um ponto tão fixo que eu consigo ir porque eu consigo voltar. Me veio um desafio aqui pra te fazer. Ah, Senhor. Ela tá com desafio comigo a semana inteira. Ah, é mesmo? Desafio. Faça. Vamos fazer o Imperfeitamente seu canal mais próspero desse YouTube? Senhor. É desafio. É desafio. Já é, né? Não? Eu entendi. Você entendeu. Você entendeu que tá faltando movimento. A gente trabalha com a verdade mesmo, né? Vamos. É isso. Porque falta o movimento em tudo, né? Tudo. Em toda decisão que você tomar. Se ainda não saiu, tem algo que tá faltando ali. E pode olhar que é o movimento. E, gente, isso é em todo mundo, né? Isso é em todo mundo, é importante a gente E é todo mundo e todos os setores da sua vida, né? Não é só em um, é em todos os setores. Cara, isso é muito legal a gente ter outra visão, né? Expandir a cabeça, expandir o conhecimento. Realmente a gente é muito próspera. Porque só desse movimento que a gente faz para levar essas informações pra pessoa. Eu adoro. Contar pra vocês que a gente já chega rindo aqui, né? Eu falei assim, gravar, gente, antes. Vocês imaginam se gravar? Então, agora, para finalizar, eu vou fazer a junção, né? Então, o que tem a ver predestinação com prosperidade, tá? Existe um pré-destino? Eu acredito que sim. Algo mais ou menos ali organizado, né? Mas eu tenho possibilidade de melhorar isso, como eu tenho possibilidade de piorar. Só que esse pré-destino, essa ordem, né? Para que eu não me perca, ela diz respeito a um bem maior. Há um afunilamento para o bem maior, certo? Então, por mais que eu nasci em uma família pobre, eu posso ficar milionário. Por mais que eu nasci numa família rica, eu posso ser abundante, e mesmo que eu não perca tudo, eu posso não ser próspero. Então, as coisas são relativas, tá? A questão dentro desse pré-destino tem aprendizado. Se eu não aprendo, eu não tenho como passar para a próxima série. Não tem. Não, eu vou tomar bomba. Então, se eu estou aqui, eu não sei estruturar a minha vida. Eu não sei nem ter gratidão pela minha experiência, por exemplo. Eu saio de um lugar, eu tenho que ter gratidão. Não, mas foi péssimo. Não é gratidão porque foi péssimo. É gratidão pelo aprendizado e por poder sair. Né? Outra confusão também de gratidão, né? Então, eu não preciso ficar naquilo ali. Eu tenho o que eu preciso. Eu vim na família que eu preciso, não tem nada desorganizado, né? Eu vim na família que preciso, as experiências que eu preciso. Só que essas experiências, elas não são fixas na questão material. Eu preciso me lapidando e melhorando. Eu precisei vir numa família pobre, mas eu não preciso ser pobre, não. Eu precisei vir aqui, porque aqui tem experiências, aqui tem algo que eu vou contribuir comigo e com os outros. Eu precisei disso aqui. Aí agora eu vou me desenvolver, me desenhar para chegar aqui. Série. E aí você não passa de série. O que acontece? Repete padrão. Repete. Aí você percebe assim, nossa, eu mudo de namorado, mas o perfil do namorado é o mesmo. Repete esse padrão. Eu consigo prosperar, faço meu negócio acontecer, eu quebro. Aí vira aquela padrão de pensamento. E às vezes é fácil identificar. Na verdade, é mais fácil identificar o padrão do que mudar. Eu também acho. Porque às vezes você identifica, mas aí o movimento, gente, é atrito. Ele é atritoso. Porque, não sei se vocês sabem, para você caminhar, você precisa ter atrito no seu corpo, né? A gente já falou disso em alguns podcasts lá atrás. Então, identificou o padrão? Porque às vezes tem gente que nem identifica o padrão. Tá? Então, o mais importante... Nasci assim, vivi assim. O mais importante nem é identificar, é você ter um movimento de melhora.
certo? E as pessoas ficam mais buscando causa. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês importante. Dani, mas você não trabalha, não é com a causa? Eu, como profissional, sim. É o profissional que tem que saber a causa, não é você. Isso é, assim, um equívoco que existe na psicologia, na psicanálise, nas terapias. Porque o paciente, ele fica buscando causa. Gente, você não vai lembrar. Talvez você não vai nem entender, porque está a nível inconsciente. Quem busca a causa é o profissional. Você tem que parar de buscar a causa e ir para ação. Parar de ficar buscando justificativo e culpado e ir para ação. Quem busca a causa para te tratar e dar o seu diagnóstico é o profissional. É o profissional. E as pessoas acham que não. Eu tenho que achar a causa. Você não. O seu olhar para você, ele é muito contaminado. Por isso que você dá conta de resolver a vida dos outros e às vezes a sua não. Então, quem busca a causa é profissional. Essa regra é para profissional. E muitos profissionais levam até discórdia para a família. O problema é sua mãe. Entende? Então, você tem que buscar a solução. Junto com o que o seu profissional está te norteando. Ele tem que entender causa porque ele vai te nortear. Certo? Uau. Quando ele vai te nortear, aí você caminha futuro. Caminha futuro, isso é devir, tá? Não é viver lá no futuro, não é possível. É caminha para o futuro. Então, a gente usa a palavra devir, né? É um caminhar que é para o futuro, mas é no presente. Uau, né, gente? Uau. E encerramos nossa primeira temporada da série. Verdade, encerramos hoje. Esqueci de falar isso no início do começo. Encerramos hoje a nossa primeira temporada desse tema. Então agora vai vir outros temas, mas sempre lembrando que sempre vai ser nessa linguagem, né, Dan? Qualquer assunto vai ser assim. Então hoje encerramos com chave de ouro, literalmente. E fica a pergunta no ar. Você é próspero? Se analisem. E assim, e não um novo conceito, porque vocês, assim como eu, associava a prosperidade ao dinheiro, né? Fica o questionamento. E agradecer mais uma vez o Instituto Uno, né, por nos patrocinar, tá aqui. Agradecer vocês por estar presente aqui. Se você quer o primeiro episódio que você assistiu da nossa temporada da série, temos mais 5 para outros, né? Curta, comenta, compartilha, se inscreve nesse canal, porque assim, o canal mais próspero do Brasil. Vou mudar o bordão, hein? Vai! Não vou falar mais incrível, não, vou falar mais próspero. Porque assim, a gente entrega ouro, né? Olha só. É ouro que a gente entrega esse conhecimento. E esperamos vocês semana que vem, quinta-feira, às 19 horas. Pessoal, muito obrigada. Foi um prazer ficar aqui nessa temporada, né, da série de Jesus. O nosso primeiro podcast foi explicando o que é inteligência espiritual, para vocês se situarem. Depois nós abrimos uma série das falas de Cristo na neurociência. Todo assunto que nós trouxermos aqui, seja empresarial, seja família, seja ansiedade, seja o que for, vai ser dentro da linguagem da comunicação espiritual. E com muitas novidades, com muitas curiosidades, porque quem já foi meu aluno, quem me conhece, sabe o quanto eu busco curiosidades. Eu adoro. Então, nós vamos continuar dessa forma, né? Queremos também entrevistar as pessoas, né? Sim, vamos trazer convidados. Vamos também trazer convidados. E é interessante porque a gente vai buscar daquele convidado essa linguagem, né? Que a gente já... nossa curiosidade saber. Então, assim, vai vir muita coisa incrível por aí. Com toda certeza. Né? Então, finalizamos somente a série. Isso. Do episódio, do podcast mais próspero. Pelo menos o primeiro, vamos pôr a primeira temporada, porque vai que a gente vai fazer outras, né? Sim, com certeza. É um assunto que a gente gosta muito. Fechando a primeira temporada do podcast mais próspero do Brasil. A gente é muito chique. Gratidão. Obrigada, gente. Até mais.